Apresentação do produto. Placa de resistores de fio para estudo da lei de Ohm. A placa de resistores de fio para estudo da lei de Ohm é composta de uma base metálica com 5 diferentes tipos de fios metálicos fixados em bornes com essa disposição em forma de V, de W, na verdade, com a fixação com 5 bornes e a distância de cada borne com 25 centímetros, no caso 250 milímetros. Isto ajuda a deixar a placa um pouco mais compacta e não tão comprida com 1 metro de comprimento. Então nessa placa temos os fios de níquel cromo de diferentes diâmetros, no caso de 3 diâmetros, com 0,36, 0,51 e 0,72 milímetros. Temos um fio de ferro com 0,51 milímetros e também um fio de cobre com 0,51 milímetros. Então essa é a composição da placa de resistores de fio para estudo da lei de Ohm. A funcionalidade da placa de resistores é estudar a relação entre tensão e intensidade da corrente elétrica, relação entre resistência elétrica e comprimento do resistor, relação entre resistência elétrica e a área de secção reta do resistor e a comparação entre resistores ômicos e resistores não ômicos. Então esses são os estudos que são possíveis de serem realizados na placa de resistores para estudo da lei de Ohm. Agora vamos assistir o vídeo de um dos experimentos que pode ser realizado utilizando a placa de resistores de fio para a lei de Ohm. Nesse experimento nós vamos medir, aplicar uma tensão em 3 diferentes resistores, vamos variar essa tensão e vamos medir a corrente elétrica em diferentes resistores para posterior cálculo da resistência elétrica de cada um dos resistores. Os 3 resistores que nós vamos medir, eles possuem o mesmo diâmetro, para que a gente possa comparar diferentes materiais. Então nós vamos medir no níquel cromo, no ferro e no cobre. Aqui nós temos já o multímetro ajustado para medição de tensão e o multímetro ajustado para medição de corrente. Então ajustamos a tensão. Não utilizamos a medida da fonte, precisamos utilizar a medida do multímetro. Então aqui tensão de 0,3, corrente de 0,06. Aqui estamos no níquel cromo de 0,51 milímetros de diâmetro. A placa, cada seção dessa possui 25 centímetros, então aqui estamos medindo em 1 metro. Então esse experimento é resistência em função do material. Então agora aqui estamos trocando para o ferro. Aqui estamos utilizando uma escala de 0,3 em 0,3 para a medida da corrente elétrica. Agora vamos fazer 3 medidas no cobre.
por uma tensão de 0,05 volts, 0,49 amperes. Então aqui tivemos a execução do experimento de resistência em função do material. Então aplicamos 3 tensões diferentes em cada um dos condutores. Então para cada tensão nós temos um valor de corrente correspondente. Então posteriormente podemos calcular qual que é a resistência elétrica de cada um desses resistores.